Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Alô, Bruno, Libêncio, Marcela, Vitor, Marcelo Varela, Vitor Napoli. E aí, Vitão, tudo bem? Mike, seja bem-vindo. Guilherme, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Que bom que vocês vieram. Felipe, Edenilson, Normandes. Boa noite, Vitor. Vamos começar então hoje uma série de lives. A gente vai voltar a fazer lives aqui semanalmente. E resolvemos, por uma questão de, vamos dizer assim, de demanda, falar um pouquinho sobre vida espiritual. Então nós intitulamos essa série de lives de A Perfeição Cristã. E vamos, se Deus quiser, a partir de hoje, nas próximas quintas-feiras, falar sobre vida espiritual. Então desde já eu peço que vocês compartilhem, convidem outras pessoas, agora e durante a semana para as próximas lives, que a gente vai tentar fazer um trabalho que nos ajude e ajude a todos, já que a caminhada não é fácil. Seja bem-vinda, Bárbara, Johnny, Milena, Patrícia, Hugo, Érica, Samila. Sejam todos bem-vindos. O título da live de hoje é Como Não Ser um Cadáver Espiritual. Eu vou tentar falar da maneira mais clara possível e vou tentar não me prolongar demais para que a live não fique enfadonha, não fique cansativa. Eu creio, pelo que eu estou vendo aqui, pelas pessoas que estão presentes, a maior parte já nos acompanha aqui em alguma medida. Muitos já fizeram cursos que nós demos e provavelmente estão habituados com a nossa maneira de falar e de ensinar. Eu vou considerar essas lives como aulas, tá? Então eu vou me referir a essa aqui como sendo a primeira aula dessa espécie de curso que a gente vai fazer aqui através do Instagram. E esses que já estão habituados com a nossa maneira de ensinar sabem que a gente opta por dois métodos. A gente se utiliza da filosofia, quer dizer, da razão. Então a gente, sempre que possível, a gente tenta explicar as coisas, dar as razões das coisas, para que a nossa inteligência veja e visualize aquilo do que a gente está falando, no intuito de que, conhecendo o objeto do qual a gente está falando, a gente possa amá-lo, nos adequar a ele, buscá-lo de forma lúcida, de forma clara. E nós também usamos aqui uma descrição que nós chamamos de fenomenológica, que nada mais é do que tentar descrever as coisas tal como elas nos aparecem na experiência mais imediata. Tá? Então, para quem está chegando agora e não nos conhece, saiba que é comum que a gente use esses dois métodos, tá? Raciocínio filosófico e uma descrição das nossas experiências mais básicas. Isso tem o mérito de fazer com que a aula fique ao mesmo tempo acessível à maior parte das pessoas e profunda. Né? Acessível porque a gente vai estar descrevendo as coisas tal como a nossa experiência nos mostra. E profunda porque, se utilizando da filosofia, a gente consegue penetrar nas razões das coisas e com isso ter aqueles vislumbres contemplativos próprios da especulação filosófica. Então vamos lá, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando agora. Bia, Sheila, Sônia, Stephanie, tá? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Mais ainda agora que entrou a minha esposa. Então vamos lá, o título da live, como nós falamos, é Como Não Ser um Cadáver Espiritual. E a gente vai começar meditando um pouquinho sobre essa expressão, né? Sobre essa expressão. Eu imagino que todos vocês, ou a maior parte de vocês, já tenham tido a experiência de ver um cadáver. E quando você vê um cadáver, quer dizer, um corpo desprovido de vida,
você percebe imediatamente que tem alguma coisa que está faltando naquele corpo ali. Certo? Ontem a pessoa estava viva e hoje ela está morta. E pela experiência, quando você vê, então lembrem da visão que vocês tiveram de um cadáver, você percebe de algum modo que aquele corpo está mais pesado. Ele parece que está como que se enfiando no chão ou no suporte onde ele está colocado. E ele parece extremamente imóvel. A experiência mais próxima que você teve disso é de uma pessoa dormindo ou de uma pessoa desmaiada. Mas existe uma diferença radical entre um cadáver e uma pessoa desmaiada, por exemplo. Porque a pessoa desmaiada, por ela ainda estar viva, a sua percepção consegue notar nela algum grau de movimento. Um leve movimento de respiração, um leve movimento nos olhos, uma leve flexibilidade na pele, né? Uma leve respiração dos poros, por assim dizer. E quando você olha para um cadáver, não tem nada disso. É uma imobilidade que te dá medo. Te dá medo porque a aparência física é exatamente, sob certo aspecto, a mesma da pessoa quando estava viva, mas, por outro lado, ela está absolutamente imóvel e pesada na sua frente. E essa percepção, eu gostaria muito que vocês evocassem essa percepção na mente de vocês, ela nos dá a profunda evidência de que tem alguma coisa que estava ali e não está mais. E essa coisa que estava ali e não está mais não é da ordem corpórea, porque os elementos corpóreos estão todos ali. A pessoa está ali com sua face, com seus órgãos, com seus cabelos, com seus olhos, está tudo ali. Mas tem alguma coisa que não está mais ali. E essa coisa que não está mais ali era propriamente aquilo que me fazia conceber a pessoa que habitava aquele corpo. Então a impressão que eu tenho é que a pessoa não está mais ali. A pessoa que vivificava aquele corpo e que, portanto, movia aqueles braços, movia aqueles membros, movia aqueles lábios para formular palavras e expressar ideias, aquela pessoa não está mais ali. E você tem como que somente a carcaça imóvel e pesada daquela pessoa. De modo que um cadáver é, portanto, um corpo desprovido de vida. E no caso de um ser humano, um corpo desprovido da sua personalidade, da pessoa que habitava aquele corpo. E aí, se nós nos perguntarmos, agora a gente entra numa especulação filosófica, se nós nos perguntarmos o que a vida representa para o corpo? O que a vida, no sentido biológico mesmo, o que ela representa para o corpo? E a resposta é muito simples. Não vale dizer que a vida vivificava aquele corpo, porque essa resposta é redundante. É preciso responder de uma maneira um pouco mais extensiva. O que a vida fazia com aquele corpo? Olha só, a primeira coisa que a gente percebe é a seguinte: aquela vida dotava aquele corpo de movimentos internos. Um corpo vivo é, sobretudo, um corpo que é capaz de se mover a partir de si mesmo. Então, por exemplo, se você tem um cadáver, eu já tive essa experiência de ter que carregar um corpo de um cadáver que tinha morrido no banheiro. Você vai lá pegar aquele corpo. Aquele corpo não pode mais se mover a partir de si próprio. Ele só se move se um outro corpo agir sobre ele. Então, quer dizer, um sujeito que leva um tiro, ele tomba, ele morre e cai no chão. Esse movimento de cair no chão foi causado pelo corpo do projétil, que violentamente bateu nele e derrubou ele no chão. Um cadáver ele pode ser transportado, mas ele é transportado por um outro corpo. De modo que o sujeito que morreu, ele perde toda a capacidade de produzir movimento a partir do seu próprio interior. E essa é a diferença mais fundamental entre uma semente e uma pedra.
Quando você compara uma semente com uma pedra, qual que é a diferença? A pedra só pode ser movida se você pegar ela e jogar, ou se o vento carregá-la. Mas a semente não. Se você colocá-la na terra, a partir dela mesma ela começa a produzir um movimento. Então vida é isso. Vida é a capacidade de produzir movimentos internos. É a capacidade que um ser, que um determinado tipo de corpo possui, de produzir movimentos a partir de si próprio. E não somente de receber, de ser movido por outras coisas. Certo? Então a vida é a capacidade que um corpo possui de ser dotado de movimentos internos. Quando ocorre a morte, o que é a morte? A morte é a separação, prestem atenção nisso, a morte é a separação entre esse corpo e o princípio que dota esse corpo de movimento interno. Por isso, justamente, quando o sujeito morre, ele cessa nele a capacidade de se mover a partir de si próprio. E ele só pode ser movido a partir de fora. Você pode carregar o defunto, mas ele jamais vai levantar e vai andar. Tá claro? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. O que acontece com o corpo quando dele é separada o princípio vital? Quando a alma se separa do corpo, a alma que é esse princípio vital, quando ela se separa do corpo, o que acontece com o corpo? Cessa o movimento interno dele, mas esse cessar desse movimento interno produz uma outra coisa. No momento em que o movimento interno do corpo cessa, a unidade daquele corpo também cessa. Aquele corpo começa a se separar. Na linguagem ordinária, ele começa a se decompor. O que é se decompor? É você se separar em partes. Todas aquelas partes que estavam unificadas num todo pela alma, todas aquelas partes que eram unificadas pela alma num todo, não tendo mais essa alma que as unificava, elas começam a se decompor. Elas começam a se decomporem, se separarem. Então o corpo não somente perde a capacidade de produzir movimento interno quando ele começa a expulsar de si as suas várias partes. Ele começa a se decompor. Ele começa a se fragmentar. São essas duas características que eu gostaria que a gente observasse, que a gente trouxesse à mente a respeito da nossa experiência de um cadáver físico. Quer dizer, o sujeito ali ele fica imóvel, ele fica pesado, e ele começa a perder a sua cor, ele começa a perder a textura da pele, o corpo começa a apodrecer e ele vai se separando até sumir. Eu queria que a gente pegasse essas duas características para a gente poder agora fazer uma analogia com o que eu estou chamando aqui de cadáver espiritual. Isso aqui é para evocar na nossa alma a importância da vida espiritual e o que é que nós somos quando nós estamos fora da vida espiritual, fora da vida interior. Então, olha só. Eu já vou partir aqui, eu não vou ficar... não é um curso de apologética. O curso de apologética a gente dá em outro momento, né? Tá lá no Spotify, no YouTube. Então eu não vou ficar dando... não vou ficar defendendo as teses da religião perante os ataques dos ateus, das ideologias, etc. Eu já vou partir pressupondo algumas coisas que todo mundo aqui já entende, ou pelo menos já conhece, ou pelo menos já tem fé numa série de coisas. Então olha só, preste atenção nisso. Assim como a vida está para o corpo, assim como a alma está para o corpo, alma e vida que eu estou tomando como sinônimos, porque são sinônimos, assim como a alma está para o corpo, assim como a vida está para o corpo, existe uma coisa chamada graça. Graça. Uma palavra que nós usamos, que nós até temos um certo entendimento do que seja, mas nós não damos a importância, nós não consideramos o conteúdo dessa palavra tal como ele merece ser considerado. Então, assim como a vida está para o corpo, a graça está para a alma. Assim como a alma está para o corpo, a graça está para a alma.
Então, aquilo que a alma produz no corpo, ou seja, a unificação das suas partes num todo e a capacidade de produzir movimentos internos, movimentos próprios, essas duas características são produzidas na alma pela graça. De modo que, assim como a alma torna o seu corpo vivo, espontâneo, dinâmico, unificado, completo, a graça faz isso com a sua alma. O que quer dizer, se vocês estão me entendendo, que uma alma desprovida da graça, uma alma privada dessa coisa chamada graça, tá? Que a gente já vai falar melhor sobre o que é isso, uma alma desprovida ou privada da graça, ela é uma alma que perde um tipo de movimento interno que ela pode possuir. Ela perde um tipo de movimento, tá? E ela entra num estado de decomposição. Assim como o corpo desprovido da alma perde o seu movimento interno e entra em decomposição, a alma desprovida da graça perde um movimento interno que ela pode possuir e entra também numa espécie de estado de decomposição. Essa alma desprovida da graça, ela continua movendo o corpo. Quer dizer, o sujeito ele pode estar morto espiritualmente, quer dizer, desprovido da graça, mas ele pode estar vivo corporalmente. É o que acontece com um grande número, talvez a maior parte das pessoas. Eles estão vivos fisicamente, corporalmente, porque a alma está animando aquele corpo, está mantendo aquelas partes coesas e unidas, mas aquela alma que está vivificando aquele corpo, ela está ela mesma morta. Porque ela não está sendo vivificada por essa força de uma ordem superior que a gente chama de graça. Num certo sentido, é isso que Cristo quer dizer com um cego guiando outro cego. Um cego guiando outro cego é uma alma espiritualmente morta, quer dizer, desprovida da graça, guiando o corpo. O corpo é cego por natureza. Por quê? Porque ele não é espiritual, ele não tem acesso a Deus. E uma alma que é a instância que pode ter acesso a Deus, porque é inteligente, é consciente, é livre, se ela está privada da graça, ela perde o seu acesso a Deus. E, portanto, ela se encontra morta, ela é cega, ela não vê Deus. Então você tem um cego guiando outro cego. O corpo é como se fosse um cego de nascença. A alma é um cego que cegou-se a si próprio, que furou seus próprios olhos. Porque livremente, em algum momento, ela rejeitou essa força sobrenatural que é a graça. Então vamos lá, vamos retomar esse raciocínio para a gente entender o que é o cadáver espiritual e o que a gente faz para sair dessa condição. Tá? Para sair dessa condição. Se o cadáver físico é o corpo desprovido de alma, e portanto um corpo que não tem movimento interno e que entra em estado de decomposição, de fragmentação, uma alma morta, ou um espírito morto, é aquele espírito, é aquela alma que está desprovida de uma força superior que a vivifica. Essa força a gente chama de graça. No momento em que ele está desprovido dessa graça, ele também perde uma série de movimentos internos, que eu já vou explicar quais são, e também entra em estado de decomposição. Quer dizer que as partes daquela alma, as potências daquela alma, quais são as potências da alma humana? É tudo o que se passa dentro da sua alma. O desejo, a raiva, o medo, a esperança, os pensamentos, as imaginações, a sua vontade. Tudo o que acontece na sua alma, tá? São partes da sua alma, por assim dizer. São elementos que compõem a sua alma. Sem a graça, esses elementos são como vetores caóticos, que estão indo cada um para um lado diferente, como partes de um corpo que se decompõe. O que acontece com um corpo que se decompõe? Cada parte dele vai ser usada para uma outra coisa.
Então a pele começa a desfazer, o olho começa a desfazer, o cabelo começa a cair e assim por diante. Então cada parte vai para um lado. A alma desprovida da graça, ela tem todas as partes que a compõem, atraindo, arrastando ela numa direção diferente. De tal modo que o sujeito, ainda que ele não perceba, ele está psicologicamente desintegrado. Ele é um cadáver espiritual. Ele está morto espiritualmente. Ele está morto espiritualmente, embora esteja vivo biologicamente. Isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível o sujeito passar a vida inteira sem se dar conta desse negócio. Porque ele consegue viver assim, nesse estado. Mas é claro que ele só consegue viver cumprindo aquelas finalidades de ordem mais inferior da vida dele. Ele consegue comer, ele consegue se divertir, ele consegue construir uma casa, consegue fazer uma comida, consegue fazer alguns trabalhos. Mas quando esse sujeito começa a se colocar em empreendimentos mais amplos e mais nobres, quando, por exemplo, ele tenta seguir a lei à risca, quando ele tenta ser justo à risca, quando ele tenta parar de mentir, quando ele tenta casar e ser fiel, ele não consegue. Algo nele o impede de realizar esses empreendimentos que não são da ordem da pura sobrevivência, da pura vida mais animal e sensível. E ele não consegue justamente porque a alma dele está morta. As partes da alma dele não estão funcionando segundo um organismo. Elas não estão organizadas por um todo. Quer dizer, ele possui o organismo físico, porque o que dá a unidade do organismo físico é a alma. Mas ele não possui o organismo espiritual, porque o que dá a unidade do organismo espiritual é a alma, que ele não, é a graça, que ele não possui. Então, não possuindo a graça, ele não possui um organismo espiritual. O que quer dizer que os órgãos da alma dele, as partes, os componentes da alma dele estão funcionando cada um numa direção diferente. No momento em que ele se propõe um empreendimento mais nobre, de ordem moral, de ordem espiritual, ele não consegue congregar esses elementos na direção de uma única intenção. Quando ele tenta fazer isso, esses elementos estão cada um indo numa direção diferente. Então ele mente, ele trai, ele mente para si próprio, ele mente para o outro, ele fracassa, ele se desespera diante da morte, ele se enraivece diante quando o mundo não o acaricia. Eu estou vendo que tá vindo algumas perguntas aqui, mas só para me concentrar, eu não vou respondê-las agora. Aí daqui a pouco eu vou concluir e aí vocês façam as perguntas que a gente responde algumas, tá? Aquelas que forem mais afim ao tema. Tá? Espero que esteja dando para entender. Se vocês estiverem entendendo, deem um sinalzinho para mim aí, já que eu não estou vendo vocês. Então, em resumo, um cadáver espiritual é uma pessoa que, apesar de fisicamente viva, está espiritualmente morta. O que quer dizer que, apesar do corpo dela estar organizado e movido pela alma, a alma dela não está organizada e nem está sendo movida pela graça. É claro que fica na nossa mente assim, mas que coisa é essa de graça? Que negócio é esse que é graça? Mas olha só, você também não sabe direito o que é vida. Pense bem, a gente só está mais acostumado a falar a palavra vida. Então a gente tem a impressão de que nós sabemos o que é vida. Mas a vida, o princípio vital é misterioso. Porque quando você pega uma semente e abre fisicamente, você não encontra nada de diferente ali que você possa chamar de vida. A vida biológica já é um componente da ordem do invisível, que está movendo, administrando, organizando aquele corpo. A graça, ela é um componente dessa mesma categoria, só que ela é mais nobre, porque ela vivifica a própria vida, a própria alma. Por isso que se diz que a graça é o germe da vida eterna. A graça é a vida da alma.
Então a analogia é muito apropriada. Tá? De modo que existem para cada um de nós duas mortes. A morte física e a morte espiritual. A morte física é a separação entre a alma e o corpo. A morte espiritual é a separação entre a sua alma e a graça. Então você pode estar vivo biologicamente e morto espiritualmente. O problema começa, quer dizer, o problema já começa em vida, mas ele se torna mais grave, extremamente grave, eternamente grave, quando você morre fisicamente, já estando morto espiritualmente. Veja bem, o problema se torna gravíssimo quando você morre fisicamente, já estando morto espiritualmente. Porque a sua alma vai se separar do corpo, já estando separada da graça. E depois que ela se separa do corpo, estando separada da graça, ela não consegue mais se unir à graça. Ela não consegue mais. Porque para ela se unir à graça, ela precisa do corpo que ela põe em movimento para gerar um sentimento de arrependimento, para gerar uma contrição. O que é a contrição? É você triturar a dureza do seu coração, triturar a sua soberba, o seu apego às suas próprias opiniões. Você vai triturar aquilo ali para poder... Esse processo de triturar está fertilizando o solo da sua alma. E no momento em que você tritura a dureza do seu coração, o seu coração fica fofo, ele fica arado, ele fica fértil, para que a semente da graça comece a germinar nele. Só que você só pode fazer isso se você estiver num corpo. Sem estar num corpo, a alma ela fica congelada num certo estado. Porque a alma humana foi feita para habitar um corpo. Nós não somos anjos. Nós somos animais racionais. Nós somos animais dotados de uma alma racional, inteligente, espiritual. Então essa alma só consegue operar eficazmente a partir do corpo. Então se enquanto ela está unida ao corpo, ela não se reestabeleceu no estado de graça, e, portanto, não se deixou vivificar pela graça... Aline, repete essa pergunta no final, porque ela é importante. Só não vou responder agora, porque senão eu vou me desviar. Se durante a vida, durante o momento em que a sua alma está unida ao seu corpo, você não trabalhou para se reestabelecer na graça, para que a sua alma se unisse à graça, para que a graça enxertasse vida na sua alma, você pode morrer em estado de pecado mortal. Você pode morrer privado da graça, em estado de morte espiritual. E se você faz isso, a sua alma se separou do corpo e ela já não pode mais reestabelecer esse contato com a graça. Aí tem um problema. Por quê? Porque a sua alma é imortal. A sua alma não desaparece quando ela se separa do corpo. O corpo desaparece porque ele é utilizado na composição de outros seres. Mas a sua alma, a alma humana ela tem duas regiões. Olha só, a alma humana tem duas regiões. Isso aqui é muito importante. Ela tem uma região inferior que trabalha em união com o corpo. Tá? Você tem uma parte da sua alma que cuida da sua digestão, tá? Que cuida do seu crescimento, que cuida de toda a sua fisiologia para curar suas doenças, para poder restabelecer o seu corpo, cicatrizar as suas feridas. Tudo isso é a sua alma que está fazendo no seu corpo. Essa região inferior também vai fazer com que você seja capaz de ver, porque o que faz você ver não é o olho defunto tem também. O que faz você ver é a visão, que é uma operação da sua alma ligada ao corpo. A sua audição, a sua imaginação, que está ligada ao cérebro. Então, a nossa alma ela tem uma região inferior que trabalha em união com o corpo. Essa região é chamada de alma sensível. É uma alma só, mas é a região sensível da alma, que está ligada ao corpo, mais diretamente ao corpo. Mas a alma humana ela tem uma região superior que salta por cima do corpo.
e que consegue ver, entender o próprio corpo, tem consciência do seu próprio corpo, ter consciência dos seus próprios pensamentos. Tem algo em você que sabe que existe, que sabe que vê, que sabe que tem um corpo. E essa região superior da alma, que é o que a gente chama de espírito, é composta basicamente pela inteligência e pela sua vontade. Tá? A gente chama essa região da alma de espírito. É a mesma alma, mas é na região superior dela que sobrevoa o corpo, que transcende um pouco o corpo. Em razão dessa região, quando a sua alma se separa do corpo, aquela região inferior da alma desaparece, por assim dizer. Ela para de operar, porque ela dependia do corpo para funcionar. Como é que você vai ver sem olho? Como é que você vai crescer sem órgãos? Como é que você vai fazer digestão sem comida, sem estômago? Então essa região inferior da alma, ela para de operar quando ocorre a morte física. Que a alma se separou do corpo. Se existe na alma uma região que depende do corpo para operar, essa região parou de funcionar. Mas aquela região superior da alma, que sobrevoa o corpo, que portanto não depende do corpo para funcionar, ela continua existindo. E ela é a região do seu eu mais profundo. Ela é a região da sua consciência. Ela é a região da sua inteligência, que entende quem você é e que entende o que se passa com você. Isso quer dizer que, olha só, se você morre fisicamente, já estando morto espiritualmente, quer dizer, se quando a sua alma se separa do corpo, ela está separada da graça, é o homem que morre em estado de pecado, de impenitência. Portanto, se quando você morre fisicamente e a sua alma se separa do corpo, ela está privada da graça, tá? Ela morreu em estado de desintegração. Ela está em estado de desintegração. Quer dizer que a sua vontade, tá? A sua vontade, ela está toda pervertida por aquelas várias potências que estavam arrastando ela numa direção ou em outra. Você queria um monte de coisa do mundo, porque você se deixava levar, ora pelo medo, ora pelo desejo, ora pela esperança, ora pela audácia, ora pelo prazer, ora pela tristeza. Então aquela fragmentação da alma desprovida da graça, que te arrastava na direção das coisas do mundo, ela como que viciou a sua vontade. E a sua vontade, ela mesma está fragmentada. Ela quer o mundo, que agora ela não tem mais. Porque a via de acesso ao mundo que ela tinha, que é o corpo, foi retirada dela. Ela foi separada do corpo. Ela foi separada do corpo e ela continua existindo sozinha. Mas ela continua existindo sozinha num estado de apego em relação ao mundo corpóreo, que ela não possui mais. E essa alma que agora vive separada do corpo, vive testemunhando a sua própria desintegração, o seu próprio sofrimento, de estar totalmente inclinada e habituada a desejar, a se mover, a repousar numa coisa que não existe mais, que é o mundo. Dá para imaginar a tortura dessa alma? A tortura dessa alma? Você imagina, você tendo o mundo, você estando vivo, você já não consegue fazer a sua alma repousar nas coisas do mundo. Você pode se iludir acumulando coisas, acumulando dinheiro, objetos, prazer, pessoas, etc. Você vai se iludindo e a sua alma vai tendo uma ilusão de que ela está repousando no mundo. Mas estando vivo, você já não consegue sossegar a sua alma no mundo. Agora você já imagina estando morto. Você só é uma alma desejando aquilo que você não pode mais ter. E testemunhando o sofrimento dessa alma que deseja o que ela não pode mais ter. Isso não é exatamente o inferno, mas é uma imagem do inferno. É uma imagem do inferno. É uma imagem do inferno. O inferno é a alma desprovida da graça e, portanto, congelada para sempre num estado de desintegração.
e que é forçada pela sua própria natureza imortal a contemplar a si mesmo, a conviver a si mesmo e a ter todos os afetos próprios de uma alma que contempla o seu próprio estado cadavérico. Então é um tipo de isso é a morte eterna. Olha só essa expressão, morte eterna. A morte física não é eterna, ela é temporal. A morte espiritual, tá? Se você persevera nela, quer dizer, se você morre fisicamente estando espiritualmente morto, ela se torna morte eterna. E a morte eterna é como o testemunho de uma alma, o testemunho que uma alma tem de si própria, nesse estado no qual ela está privada, não somente de Deus, porque ela recusou a graça enquanto estava viva, mas inclusive das coisas que ela achava que poderiam resolver o seu problema. Então é uma espécie de estado de tortura, no qual uma alma está sempre tendo consciência de que ela nunca vai encontrar repouso. E esse estado de consciência no qual aquela alma nunca vai encontrar repouso faz com que a frustração comece a se tornar raiva, a raiva comece a se tornar ódio, ódio de Deus, ódio de si mesmo, ódio da existência. Só que ela não pode sair da existência, porque ela é por natureza uma alma imortal. Ela é naturalmente uma alma feita para existir para sempre. Então ela vai existir para sempre sendo movida por um ódio à própria existência. É uma alma maximamente privada de si próprios. Ela só não é o nada porque ela é uma alma imortal. Dá para imaginar o que é um negócio desse? Então, as pessoas que estão vivendo como cadáveres espirituais, ou seja, que estão fora da graça, elas estão nessa situação. A única coisa que diferencia um estado do outro é que elas ainda estão vinculadas ao corpo. E, portanto, alguém pode falar uma palavra de sabedoria para elas e elas podem se converter. Elas podem entrar numa igreja, de repente, e ouvir uma palavra do Evangelho. Elas ainda estão acessíveis e, portanto, a conversão é possível para elas. Essa é a única diferença. Mas se elas morrerem naquele momento, elas imediatamente passam para esse estado de tortura, no qual progressivamente ela vai se obscurecendo. Ela vai entrando num estado abismal que já começou em vida e que vai durar para sempre. Eu não vou ficar fundamentando isso aqui racionalmente demais, porque senão aí seria aula de apologética. Tá? Isso aí a gente faz em outro momento, mas é só para a gente entender o que se passa. Tá? Agora, para a gente caminhar para o final, deixa eu explicar. O que é? Eu disse para vocês que a vida, a alma, ela produz movimentos internos no corpo. Então, um corpo vivo, igual eu aqui, eu estou vivo. Ó. Então, eu estou falando a partir de mim mesmo. Eu estou mexendo meu braço, minhas mãos, meus lábios a partir de mim mesmo. E eu disse que a graça, ela vivifica a alma e que, portanto, produz movimentos internos na própria alma. E é preciso explicar, então, que movimentos são esses. Esses movimentos são os seguintes. Embora, preste atenção, talvez essa aqui seja a parte mais difícil. Embora a nossa alma, ao vivificar o nosso corpo, e, portanto, ao torná-lo capaz de movimentos internos, movimentos orgânicos, ele só é capaz de produzir esses movimentos internos quando acionado por um movimento externo. Então, olha só, um cadáver, vamos fazer uma escala. Um cadáver. O cadáver não pode se mover sozinho. Alguém tem que carregá-lo. Um corpo vivo pode se mover sozinho. Mas ele só vai se mover sozinho se tiver alguma coisa que ele viu e que o atraiu. Como é que você faz para mover uma criança? Ela tem movimento próprio. Certo? Você não precisa carregar a criança. Se eu quero que o meu filho venha aqui, no escritório, eu não preciso carregar, ir lá pegar ele no colo e trazer ele aqui.
eu simplesmente, sei lá, vamos supor que tem aqui um doce, um pirulito. Fala, filho, tem um pirulito aqui para você. Ele pega e vem. Então quer dizer que aquele movimento interno que faz com que ele possa mover o seu corpo a partir de si próprio, ele tem que ser acionado por um componente externo, que o atrai de algum modo, como se fosse um gatilho. Certo? Mesmo a nossa respiração, que é um movimento vital, tem que ser acionado por um ar. É o ar que entra aqui, que faz com que o meu corpo, a partir de si próprio, porque é vivo, comece a se mover. É o cheiro da comida que chega aqui que faz com que o meu apetite comece a mover o meu corpo por si próprio. Isso é muito diferente do caso de um cadáver. Você pode chamar o cadáver, botar o cheiro de comida, botar o pirulito na frente dele, que ele não vai se mover. Você vai ter que pegar ele e transportá-lo. No caso de um corpo vivo, não. Ele pode se mover sozinho. Mas esse movimento tem que partir, de algum modo, das criaturas. Esse é o ponto. Ó. Mesmo sendo capaz de se mover a partir de si próprio, um corpo vivo, biologicamente vivo, só pode se mover a partir de si próprio quando acionado pelas criaturas. Seja o ar para poder respirar, seja o cheiro de uma comida para poder desejar, seja a visão de uma pessoa bonita para poder amar, seja o desprezo de uma pessoa injusta para poder se enraivecer contra ela. Bem, então, mesmo sendo capaz de movimentos internos, um corpo vivo só pode se mover internamente quando acionado por elementos externos, elementos do mundo da criatura, do mundo físico. Tá? Isso quer dizer o quê? Que um homem que está desprovido da graça e que, portanto, está apenas vivo, física, biologicamente falando, ele só pode ter acesso a Deus se acionado pela beleza das criaturas, pela grandiosidade das criaturas, ele começar a pensar, raciocinar e chegar à conclusão de que tudo isso aqui tem que ter sido feito inteligentemente. Aí ele fala, opa, tem que ter um Deus por trás disso tudo. Esse pensamento que faz ele chegar à conclusão de que tem que existir um Deus para ter criado tudo isso é um movimento interno, que ele só pode fazer se está vivo. O defunto não pode fazer isso. Mas esse pensamento, ele só vai fazer se primeiro a alma dele for acionada a agir pelas criaturas, pela beleza das criaturas, pela magnitude das criaturas, ou ainda pela dor do sofrimento, pelo medo da morte. Mas alguma impressão das criaturas ele tem que ter tido para que o pensamento dele comece a se movimentar aqui dentro e ele chegue à conclusão de que existe um Deus. Isso quer dizer que nesse estado de morte espiritual, o homem vivo, corporalmente vivo, só pode chegar a Deus por meio das criaturas. É o que São Paulo diz. Por meio das perfeições visíveis, o homem pode alcançar com o pensamento o mundo invisível. Mas veja bem, ele não pode penetrar nesse mundo. Ele não pode participar desse mundo. Porque entre ele e esse mundo tem o mundo da criatura. Tem a interface da criatura, do mundo físico. Então o estado desse homem, mesmo quando ele entende que Deus existe, é o estado de um sujeito que compreendeu a existência de algo, mas que não pode se aproximar desse algo. Não pode penetrar na vida desse algo, na vida divina. Esse Deus está distante dele. Embora ele saiba que ele existe, esse Deus está distante dele. É um pouco como acontece com os povos pagãos, que todos eles têm a noção de um Deus absoluto, mas eles falam, esse Deus é muito distante, a gente não pode se relacionar com ele, então eu tenho que me relacionar com os demônios, com as divindades que habitam a natureza. E elas levam para ele os meus pedidos. É mais ou menos assim. Pois bem, o que a graça faz? A graça, vivificando a alma, ela permite a essa alma que seja movida, ou seja, que seja capaz de entrar em movimento próprio, não mais a partir das coisas físicas, mas diretamente a partir de Deus. É a própria graça
que é infundida na alma e que vivifica essa alma, que coloca ela em movimento. E não mais o cheiro da comida, a face de uma pessoa bonita, o ar que você respira. Não são essas coisas mais que vão... Essas coisas vão continuar movendo o seu corpo, acionando a sua alma para que ela mova o seu corpo. Mas se você tem a graça, agora existe um canal que liga diretamente a sua alma a Deus. Porque a graça é isso. Ele é uma força que vivifica a sua alma, permitindo que a sua alma seja dotada de alguns canais pelos quais o próprio Espírito Santo pode mover a sua alma. Por isso a gente diz que o efeito da graça na alma é a produção de um organismo espiritual. E esse organismo espiritual vai ser acionado pelas virtudes infusas e pelos dons do Espírito Santo, que nós vamos explicar nas próximas aulas. As virtudes infusas, tem uma série de virtudes infusas e uma série de dons do Espírito Santo, são como que órgãos que a sua alma vai ganhar a partir do momento em que ela é vivificada pela graça. E são esses órgãos que vão permitir que ela seja movida diretamente por Deus. E não somente pelas criaturas. O que quer dizer que aquela imagem de Deus que você tinha antes, quando estava privado da graça, aquela imagem fraquinha de Deus, vai começar a se tornar uma imagem viva, a imagem de uma pessoa. Você vai começar a ter um diálogo interno com Deus, uma intimidade com Deus. Esse diálogo interno com Deus, essa intimidade com Deus é o que a gente chama de oração. É a oração no sentido profundo da palavra. E aí você vai estar vivendo agora com uma vida superior. É isso que significa nascer de novo. Você nasceu de novo. É uma nova vida que está sendo injetada ali em você. Aquele cadáver espiritual agora ressuscitou, como Lázaro. Ressuscitou. E agora você não é somente um corpo vivo, você é também uma alma viva. Eu não vou falar mais do que isso, tá? Porque essa aqui é a primeira aula de muitas que a gente vai fazer, tá? Mas eu espero que com isso vocês tenham entendido a gravidade, a importância disso. Porque olha só, vejam como nós temos horror da morte física. Veja como estar vivo para nós é uma coisa importante. Quando a gente fica doente, a gente fica triste. Quando alguém morre, a gente fica triste. A gente faz de tudo para se manter vivo. A gente dá todo o dinheiro, toda a economia que a gente tem para poder fazer uma cirurgia e se manter vivo, fisicamente. A gente precisa ter essa mesma energia, essa mesma mobilidade para se manter vivo espiritualmente. Porque a morte espiritual deve ser temida. A morte física não deve ser exatamente temida. Só numa proporção muito pequena. Porque tem algo em você que não morre, que é a sua alma. Inclusive o seu corpo vai ser dado para você depois de novo. Seja você indo para o inferno ou para o céu. Mas a morte espiritual deve ser temida. E a gente deve ter horror de ficar doente espiritualmente. A gente deve ter horror, tá, de pegar uma gripe, de ter um infarto espiritual ou qualquer coisa dessa ordem. E a palavra graça deve começar a ter para nós a mesma gravidade e inspirar o mesmo temor, a mesma gravidade, a mesma urgência que a palavra vida nos inspira. Inclusive a nossa vida biológica só existe, só faz sentido você cuidar da sua saúde em vista da graça, da vida da sua alma, pô. Por isso que essa idolatria da saúde é estupidez. A idolatria da saúde ocorre sempre em detrimento da saúde da alma. Então a saúde tem que ser buscada porque você não é um anjo. Você precisa de um corpo saudável para conseguir manter a sanidade da sua alma. E se tem uma coisa que eu gostaria que vocês deixar para vocês hoje é isso, que a palavra graça tenha para nós o mesmo peso, evoque em nós a mesma carga emotiva, a mesma seriedade, o mesmo compromisso que a palavra vida evoca em nós. Que a gente tenha medo de estar privado da graça, assim como nós temos medo de morrer. Então não cometamos suicídio espiritual, que é o que a gente costuma fazer. É claro que isso aqui é só a primeira aula, a gente vai falar disso detalhadamente
falar de oração, falar dos dons. A gente vai, vamos ver para que caminho a gente vai tomar, porque é só uma introdução. Vocês podem pegar aquela imagem do peixinho que eu coloquei na imagem dessa série de lives, né? Eu coloquei um símbolo cristão primitivo, que é o peixe, né? O Cristo era assimilado a um peixe. Se vocês pegarem aquela imagem do peixe, ela pode servir para a gente aqui como um símbolo. A cada aula eu vou tentar extrair algum simbolismo, algum ensinamento daquele desenho do peixe. Tá? Então vocês percebam que aquele desenho do peixe, deixa eu ver se eu consigo fazê-lo aqui. Aquele desenho do peixe, eu não tenho nenhuma... Deixa eu ver se eu tenho uma caneta melhor aqui. Ó. O desenho do peixe é mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Mais ou menos assim. É um símbolo cristão primitivo. Vocês imaginem que esse ponto aqui, tá, é o homem quando foi criado. O homem foi criado em estado de graça. Quer dizer que o céu e a terra estavam unidos no homem quando ele foi criado. O homem é o ponto de união entre o céu e a terra. Por isso ele foi a última criatura a ser feita. Deus fez os anjos, a hierarquia angélica, depois fez a hierarquia terrestre, a terra, os vegetais, os astros, os animais, e no meio ele botou o homem. Então o homem é a união, e ele foi criado assim. Aqui é o ponto da sua criação. Ou na criação de Adão, para ser mais exato. Com o pecado original nada mais é do que a separação da graça. Foi o momento em que a graça foi perdida para a humanidade. Então por isso que nós nascemos em estado de pecado original. É o batismo, a gente vai ver depois a importância do sacramento, o batismo devolve a graça para a gente. Essa vida da alma, ela é recuperada, sobretudo, com o batismo. Tá? Seja ser batizado como criancinha, mas no geral a gente peca de novo e perde a graça de novo. Então, aí vem o tema da próxima aula, que é a contrição, o arrependimento, que é o grande meio pelo qual a gente recupera a graça. Então, o homem foi criado em estado de graça, mas ele perdeu a graça. Quer dizer que o céu começou a se separar da terra. Ó. Começou a se separar da terra. Então, a inteligência dele, a vontade dele, a parte espiritual da alma dele, que é Deus, mas o corpo que é uma outra coisa. Então ele está num estado de separação e de desintegração. Ó. Mas o projeto de Deus é que o homem encontre Deus, viva com ele, viva a vida dele. Então Deus, a providência delineou a história humana de tal modo que essa união fosse novamente restabelecida. Ó, fosse restabelecida. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto onde se forma uma cruz, ó. Porque foi Cristo que recuperou para nós a graça que Adão tinha. Por isso ele é um novo Adão. Então essa separação entre o céu e a terra, entre a graça e o homem, por assim dizer, foi recuperada por Cristo aqui, para nós. E com essa recuperação, tá, nós como que nascemos de novo. Ó. Nós nascemos para o alto. Ó. Nós nos elevamos. E quando nós nos elevamos, é o céu que inunda a terra. É o céu que vem até a terra. Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. A gente vai explorar mais isso aqui. Mas eu gostaria que vocês fixassem esse símbolo. Tá? Desenhem ele. Meditem nele. Tá? A gente vai falar de vários sentidos que ele possui, porque ele vai ser o símbolo dessa série de lives que a gente está fazendo aqui. E não será uma má coisa recuperarmos esse símbolo como uma espécie de tatuagem espiritual. Não precisem sair por aí fazendo essa tatuagem no corpo, mas uma espécie de tatuagem espiritual que nos fará lembrar desse processo que a gente vai estar aqui realizando juntos nessa série de aulas que a gente vai fazer. A Aline tinha feito uma pergunta, se eu não me engano, era a respeito
do purgatório, como se no purgatório pudesse haver arrependimento. É isso mesmo, Aline? Você ainda está por aí? Quem tiver alguma pergunta para fazer, dá para responder algumas aí. O Vitor colocou aqui, mas por que mesmo em estado de graça com os vetores ruins, aflições para nós? Eu não entendi a pergunta, Vitor. Você quer saber por que mesmo no estado de graça os vetores ruins permanecem? Tá, porque olha só, o estado de graça, tá, não te coloca no estado de glória, que é onde tudo vai estar resolvido. Tá? O estado de é a mesma coisa, o seu corpo tem vida, mas você tem que se alimentar. Você é um ser humano. Não é uma coisa automática. Então você está vivo, mas às vezes, se você não comer, você morre. Se você não dormir, você morre. Se você marcar bobeira, o leão te come. Então assim, a graça dá vida para sua alma, mas você tem que rezar. Você tem que buscar a virtude. Se você não rezar e não fizer penitência, nós falaremos de tudo isso. Essas aflições, paranoias e fraquezas vão continuar. E elas vão continuar até te tirar do estado de graça, até você perder esse estado. Então é a mesma lógica. Normandes colocou aqui, o livre-arbítrio já abre para a graça, e eu me ponho a caminho, certo? O livre-arbítrio ele abre para a graça e para a desgraça. O livre-arbítrio ele é a simples indeterminação do seu destino. Você pode escolher, ele é uma condição para a graça. Você vai escolher seguir o caminho de Deus ou não. Tá? Mas ele por si só, tá, ele abre para a graça, mas ele também abre para a desgraça. Porque você é um ser livre. Nós falaremos disso mais para frente, né? Tem muita coisa para ser dita ainda. Como é no purgatório? O sujeito só vai para o purgatório se ele morrer em estado de graça. A condição para ir para o purgatório é você morrer espiritualmente vivo. Mas por que ele vai para o purgatório e não vai para o céu? Porque ele morreu espiritualmente vivo, mas ainda com alguns vícios, com alguns pecados veniais que ele tinha. O que faz a gente perder a graça é o pecado mortal. A gente vai falar disso em algum momento. O pecado venial, que é o pecado leve, ele não te priva da graça. Então ele te manda, você não vai para o inferno. Ele garante que você não vai para o inferno. Quer dizer, ter um pecado leve não te leva para o inferno, mas te impede de entrar no céu. Naquele momento, no momento da morte. Então assim, a entrada no céu está garantida. Tá? Mas só depois que você tirar esses buracos, essas manchas que tem aí em você. O purgatório serve para isso. Ele é uma purificação final para aqueles que morreram em estado de graça, mas ainda precisam pagar algumas penitências, algumas penas. Ainda precisam se curar de alguns pecados que não foram expiados durante a vida. Então só vai para o purgatório quem está em estado de graça. O destino de quem entrou para o purgatório é ir para o céu. Mas vai doer um pouquinho. Por isso que quem vai para o purgatório, São Tomás coloca assim, o pior sofrimento. É um sofrimento pior do que o pior dos sofrimentos da terra, ele fala assim. Mas ao mesmo tempo é uma alegria maior do que a maior das alegrias da terra. Porque o cara, quando ele vai para o purgatório, ele está olhando se ele olhar para trás, ele vê o inferno de onde ele escapou. E a alegria daquela consciência, daquela alma, com a visão clara, iluminada diretamente por Deus, de ver que ele escapou daquilo ali, faz com que ele pule no fogo do purgatório com alegria. Porque tudo o que ele mais quer é ser purificado daquilo que resta ali dentro para ele poder ir para o céu. Então é um sofrimento terrível, mas ao mesmo tempo é uma alegria terrível, porque você vai para o céu. Essa live vai ficar gravada até a próxima live, até a próxima aula. Aí eu tiro ela daqui e boto no YouTube e no Spotify. Professor, o medo da morte física é um reflexo do medo da morte eterna? É um reflexo da morte eterna? É um reflexo da morte espiritual. O sujeito que está espiritualmente morto, ele tende a temer a morte física além da medida. Que ele tende a ser covarde, ele tende a estar apegado às coisas do mundo. O sujeito que está espiritualmente morto, ele tem aversão a Deus e está convertido ao mundo. Então a morte física significa o quê? O mundo vai ser tirado dele. Então para ele aquilo ali equivale ao inferno. Mas a morte eterna ele só vai alcançar se ele morrer nesse estado. Então uma coisa é a morte espiritual, que pode ser, você pode estar nela durante a vida física.
A morte eterna é a morte espiritual depois que a vida biológica cessou, porque a sua alma foi fixada naquela direção. Se estando mortos espiritualmente, todos nós precisamos de um agente externo, ou seja, graça, podemos concluir que não temos livre-arbítrio? Não, olha só. O sujeito que está espiritualmente morto, a alma dele sempre precisa de um agente externo para poder operar. Olha só, mesmo o sujeito que está espiritualmente vivo, tá? A nossa alma, tá? Ela precisa ser acionada por agentes externos. Se não tiver ar, a sua alma não vai fazer o seu corpo funcionar. Se não tiver comida, a sua alma não vai fazer a digestão. Não vai fazer o seu corpo digerir aquela comida. Se não tem a beleza do mundo, a sua alma não vai botar o pensamento para funcionar e você concluir que Deus existe. Isso aí acontece tanto para o sujeito que está em estado de graça, quanto para o sujeito que está em estado de pecado mortal. Privado da graça ou na graça. A diferença é que o sujeito que está em estado de graça, a alma dele é vivificada pela graça. E então, além de ser movida pelas criaturas, essa alma agora pode ser movida diretamente pelo Espírito Santo. Em graus diferentes, que a gente vai ver depois. Essa é a diferença. Isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Pelo contrário, o livre-arbítrio é a condição para você ter a graça. Quando você sente um cheiro, olha só, quando você sente o cheiro de uma comida e sente vontade de comer, você só vai se o seu livre-arbítrio falar assim, eu quero. O seu livre-arbítrio, só a comida ela não tem o poder de te levar até ela. Você vai ter que dar ordem para sua perna mexer. E quem dá essa ordem é o seu livre-arbítrio. Do mesmo jeito, Deus está te convidando o tempo inteiro para entrar no estado de graça. Ele tá fazendo esses convites para você. Nós falaremos disso depois quando a gente distinguir os vários tipos de graça. Ele está te fazendo esse convite, mas você aceitar ou não esse convite depende do seu livre-arbítrio. Então nada disso coloca em dúvida o livre-arbítrio, pelo contrário, exige o livre-arbítrio. Toda a vida humana está pautada pela liberdade. Se ela não tiver, gostaria de saber se as almas que estão no purgatório podem se arrepender. Não, as almas que estão no purgatório só estão lá porque já estão contritas, já estão arrependidas. Elas já estavam arrependidas, só não conseguiram se livrar de algumas manchas e de alguns pecados leves. Não tem como você se arrepender no purgatório. Você já está lá porque você já está contrito. Você só está lá pagando. Você só entrou lá porque você já está arrependido e aceita pagar pelos seus pecados. Arrependimento é só durante a vida física. Depois da vida física não tem mais arrependimento. Não tem mais arrependimento. Por isso que anjo não se arrepende. A gente pode explicar isso melhor depois. Professor, grata pela sua iniciativa com esta aula. Parabéns. Muito obrigado. Há uma grande diferença entre lutar com a graça e sem ela. Arrependimento e confissão. Exatamente. A graça ela vai fortificar a sua alma. Fortificar, sim, é Deus, é Cristo, que é a espada de dois gumes, que vai passar a lutar do seu lado. Como aprender a enxergar os pecados veniais? Então, isso a gente vai deixar para falar mais para frente, que aí eu terei que fazer uma outra aula só sobre isso. Quem mantém a alma da semente? Quem a faz buscar os minerais para o sustento? A alma é que faz a semente ir se alimentando e buscando as coisas dela ali. Quem mantém a alma da semente é o próprio Deus. É o próprio Deus. Deus, em última instância, é Deus que está mantendo tudo como causa primeira. Mas ele mantém aquela alma da semente viva ali por meio de uma série de outras causas intermediárias, que ele está mantendo a mecânica do mundo funcionando. Ele está mantendo a mecânica do mundo funcionando. Ele move os astros movem os minerais movem os outros seres, e ele produz os seres que possuem almas, que são movidas por elementos externos e, portanto, movem os próprios corpos nos quais elas estão, e assim a mecânica do mundo vai funcionando. Quem está, em última instância, lá no último céu, movendo tudo isso é Deus. Só que, dentre esses seres que existem aqui, alguns possuem uma alma espiritual, como eu falei, uma alma que é capaz, que opera independente do corpo, que sobrevoa o corpo. Essa alma, por ser espiritual, ela pode ser movida diretamente por Deus. Deus pode mover o homem por meio da mecânica do mundo, mas ele pode mover o homem lá dentro, diretamente no interior humano, porque o homem é um ser espiritual. Ele tem uma alma que possui uma região que não depende do corpo. É a semelhança que nós temos com Deus. A semelhança que o homem tem com Deus é o espírito.
A inteligência e a vontade. E por essas faculdades, Deus pode mover o homem diretamente. Ele não pode fazer isso com a semente, porque a semente não tem isso. Então ele move a semente por meio das causas mecânicas do mundo. Ele até pode mover a semente diretamente, mas isso se chama milagre. E ele não faz milagre toda hora, senão ele perverteria a própria ordem que ele criou. Então, de vez em quando, ele pode fazer uma pedra sair água. Ele pode fazer as pedras chorarem. De vez em quando, é um milagre. Mas, ordinariamente, ele só pode mover diretamente, sem passar pelas causas intermediárias da mecânica do mundo, os seres espirituais, anjos e homens. Bem, então eu acho que é isso. Ó. Quem morre sem estar em estado de graça vai direto para o inferno. Vai direto para o inferno. Direto, na hora. Na hora que morreu já está lá. Quem são as criaturas? Criaturas são todas as coisas que foram feitas e criadas por Deus. Tá? O ar é uma criatura. Tudo que está no Gênesis. Ó. Deus criou a terra, criou o ar, criou as plantas, criou os peixes, criou os homens, criou os anjos. São criaturas. As almas do purgatório recebem nossas orações por elas? Sim. As criaturas são tudo que Deus criou. O Vitor está respondendo aqui. E quem não tem consciência de certo pecado, como se arrepende nessa vida? Não dá, só dá para se arrepender do pecado se você tem consciência dele. Tá? Mas às vezes é sua obrigação ter consciência de alguns pecados. E aí você já está pecando por não estar tendo consciência deles. Certo? Então, o fato de você ignorar que uma coisa é pecado nem sempre te isenta da culpa daquilo. Tá? A pessoa que morre sem estar em estado de graça vai direto para o inferno? Vai direto para o inferno. Pessoal, então é isso. Espero que tenha sido compreensível, que tenha sido claro. Agradeço de coração a presença de vocês. Peço que vocês continuem com a gente nas próximas lives, nas próximas aulas. Divulguem, passem para outras pessoas e assistam ao vivo para a gente poder interagir um pouquinho no final, tá bom? Então, um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou, Libêncio. Grande abraço.